Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Para quem não me conhece, meu nome é Renato Koprowski, sou advogado e estamos aqui no canal Portugal Legal para trazer aos senhores sempre informações atualizadas e pontuais a respeito daquilo que envolve os processos de imigração para Portugal. Além dos processos de imigração, evidentemente, os processos de nacionalidade, os processos de regularização de documentos portugueses, enfim, tudo aquilo que envolve um processo de alguém que está vindo para Portugal com intenções de residir ou mesmo de obter a sua nacionalidade, mesmo não residindo aqui, entre vários outros processos e outros procedimentos que são pertinentes a este setor. Basicamente, no dia de hoje, vamos trazer o quê? Mais uma informação que está vinculada, que está relacionada com a questão da pandemia, com a questão do Covid. No decorrer da semana, nós já tivemos a oportunidade de falar a respeito da resolução do Conselho de Ministros, que já trouxe informações a respeito das fronteiras, daquilo que pode, daquilo que não pode, quais são as regras, quais não são as regras. E como é habitual, o Estado português publica a cada 15 dias um despacho que é complementar. Ele é complementar por quê? Porque ele traz mais algumas informações que são informações que, em razão da sua própria natureza, ou seja, do desenvolvimento da pandemia em cada um dos países que tem relações com Portugal, são atualizadas. E, portanto, se faz necessário, em um curto espaço de tempo, em um breve espaço de tempo, fazer essa atualização. Pois bem, o despacho de hoje que nós vamos trazer para os senhores é o despacho 7746B/2021. Ele foi publicado no dia 6 de agosto de 2021 no Diário da República Eletrônico aqui de Portugal e é o despacho que aprova a lista dos países e das competições esportivas internacionais a que se aplicam as regras em matéria de tráfego aéreo, aeroportos, fronteiras terrestres, marítimas e fluviais. Portanto, aqui nós temos não só o tráfego aéreo, mas falamos de fronteiras. E quando falamos de fronteiras são marítimas, fluviais, terrestres e, evidentemente, o tráfego aéreo que tem implicação com as fronteiras. Vamos lá, então? Mudou alguma coisa, gente? Na verdade, não mudou. O que acontece aqui é uma republicação dos despachos anteriores, ou seja, eles vêm através desse despacho aprovar o anexo 1 e para você que é cidadão brasileiro ou que está fazendo um tour pelo Brasil, é cidadão estrangeiro, você é americano, está no Brasil e do Brasil você quer vir a Portugal, você se enquadra nesta situação. Se você é um cidadão alemão, está no Brasil, passando suas férias, quando retornar por Portugal para a Europa, o senhor se enquadra nesta situação. Portanto, é importante aqui a análise deste número 1, que diz que aprova este anexo 1 ao presente despacho, do qual faz parte integrante a lista de países cuja origem determina que os passageiros de voos e os cidadãos que se desloquem por via terrestre, marítima ou fluvial devem cumprir, após a entrada em Portugal continental, um período de isolamento profilático de 14 dias no domicílio ou em local indicado pelas autoridades de saúde. Importante destacar aqui que esse isolamento profilático ele continua valendo. Ele não foi revogado, mesmo com o avanço das vacinas em Portugal e nos demais países. Portanto, isolamento profilático para quem tem origem nos países do anexo 1. Note, esta semana eu recebi uma consulta de uma pessoa que me disse o seguinte: mas senhor, este caso se aplica em razão da nacionalidade ou se aplica em razão da origem do voo? Bem perguntado. Gente, não tem nada a ver com a nacionalidade, como eu falei há pouquinho. Não é o fato, por exemplo, de você ser um cidadão brasileiro que você
vai ser obrigado a fazer este tipo de isolamento. A questão é se você tem um voo com origem neste país. Eu falo de Brasil porque o nosso canal é dirigido basicamente a pessoas de nacionalidade brasileira. Mas isto não implica que esta pessoa tenha o seu voo de origem em outros países, inclusive. Você pode ser um cidadão brasileiro, mas o seu voo tem origem em um destes países do anexo 1, então você se encaixa na situação de fazer o isolamento. Espero que eu tenha conseguido esclarecer essa dúvida, porque se uma pessoa entrou em contato comigo colocando esta dúvida, certamente nós temos mais pessoas com esta dúvida. Então é uma dúvida pertinente. É uma dúvida que nada custa a gente esclarecer e eliminá-la, ok? Vamos aos demais itens, então, desse despacho. Os cidadãos que, nos termos do número 3 do artigo 6º do Decreto-Lei 54-A/2021, de 25 de junho, sejam titulares de certificado digital Covid da União Europeia de vacinação ou recuperação, estão dispensados do cumprimento do isolamento profilático. Então, veja, sejam titulares do certificado Covid da União Europeia. Então, quem tem certificado da União Europeia está fora de cumprir este isolamento profilático. Então, imagine, eu sou cidadão europeu. Fui ao Brasil por um período de 15 dias. Retorno agora para Portugal. Eu preciso fazer o isolamento? Não, você não precisa fazer. Porque se você tiver o certificado de vacinação ou o certificado de recuperação da União Europeia, você está isento do isolamento profilático que foi anunciado no número 1, ok? Vamos continuar. Número 3. O disposto número 1 também não é aplicável aos passageiros provenientes do Reino Unido, que munidos de comprovativo de vacinação realizada nesse país e que ateste o esquema vacinal completo do respectivo titular há pelo menos 14 dias com uma vacina contra a Covid, com autorização e introdução no mercado nos termos do regulamento. Muito bem. Para os efeitos do disposto número anterior, o esquema vacinal considera-se completo após uma toma. E aí vem as regras que se aplicam ao cidadão que vem do Reino Unido. Número 4. É aqui que eles determinam de uma vacina com dose única para aquelas que têm regra de aplicação de dose única. Da segunda dose, de uma vacina com esquema de 2 doses, mesmo que sejam de vacinas diferentes. E dose única de uma vacina contra o Covid-19 com esquema vacinal de 2 doses por pessoas que recuperaram da doença, se estiver indicado no comprovativo de vacinação que o esquema foi concluído após a administração de uma dose. Daí nós vamos para o número 5, vamos ao 6 e vamos ao 7. Os anexos de 1 a 3 ao presente despacho podem ser atualizados em função da evolução da situação epidemiológica por despacho do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. Então, isto pode ser alterado. Dificilmente é. Na atual evolução da pandemia, dificilmente eles estão alterando isso aqui entre as datas de vigência desse despacho. Depois, o presente despacho produz efeitos das 0 horas do dia 9 de agosto de 2021 e vai até as 23h59 do dia 31 de agosto de 2021, podendo ser revisto a qualquer altura em função da evolução. Aqui também eu gostaria de fazer um comentário. Normalmente esse despacho tem 15 dias de validade. Vejam que agora ele está sendo feito do dia 9 ao dia 31 de agosto. Portanto, tem mais de 15 dias aí nesse tempo. E isto faz com que ele venha a coincidir agora com a resolução do Conselho de Ministros, que nós já fizemos um vídeo e postamos aqui dias atrás no canal. Então agora, novamente, eles ajustaram a resolução do Conselho de Ministros
com o despacho que regulamenta e que traz os países que fazem parte destes anexos, anexo 1, anexo 2 e anexo 3. Sendo que, para você que é brasileiro ou para você que é um cidadão que tenha um voo de origem no Brasil, então você se encaixa no anexo 1. E aí nós temos, além de Brasil, África do Sul, Índia, Nepal e Reino Unido. Então, quem se encaixa aqui está sujeito àquelas regras de isolamento profilático. Levando em consideração que existem regras acima que estão colocadas no item 4 e 3, que falam do Reino Unido, especificamente com relação à isenção da questão relacionada ao isolamento profilático. Feito isto e dito isto, eu quero então encerrar por aqui o vídeo de hoje dizendo que o Brasil continua na lista de países do anexo 1, ou seja, aquele que exige um isolamento profilático. Repito, não é em questão e por razão da nacionalidade, mas sim por questão de país aonde o voo tem origem ou escala. Ok? Então era isto. Nós desejamos a todos um excelente final de semana. Desejamos também que talvez seja esta o último despacho, porque nós já tivemos uma sinalização por parte do governo português, que também já foi objeto de vídeo aqui no canal, que informa no sentido de que Portugal e Brasil estão estudando alguma medida possível de ser adotada para quê? Para liberar novamente as fronteiras. Não se sabe em que condições, em que critérios e em que altura isto vai acontecer. Mas, pelo menos, já se iniciou uma conversação neste sentido. E eu, opinião particular, se me permitem, gostaria de dizer que é uma questão mais política do que técnica, a exemplo do que acontece, por exemplo, com a nossa vizinha Espanha, aonde as regras são da Organização Mundial de Saúde, enquanto que Portugal obedece estritamente aquilo que é determinado pela União Europeia, no que diz respeito aos tipos de vacina que são aceitos ou não aceitos. Então, Portugal vai por uma indicação e por uma regulamentação, Espanha vai por outro. E é isto que está causando essa situação em que um país abre e o outro país não abre. Portugal deve, talvez, mudar o seu critério. Talvez seja esse o detalhezinho que eles vão ajustar e, desta forma, permitir que aqueles que venham do Brasil tenham novamente liberado a entrada aqui em Portugal. Espero que seja isso, espero realmente que não demore, que aquela proposta depois das férias, e isto significa setembro, talvez possa ser antecipada, ok? Um grande abraço a vocês todos, desejo muita sorte, saúde, cuidem-se e até a próxima, que seja breve, se assim Deus nos permitir e Ele há de permitir. Até lá!